Olá, eu sou Roberta Fernandes e esse é o podcast Oncotrilha. Esse episódio faz parte do projeto Oncotrilha, que é o desenvolvimento de um aplicativo educativo voltado para o rastreio e prevenção de câncer de mama na atenção primária à saúde. Na construção desse produto, estamos analisando os métodos de concepção e validação do aplicativo. Hoje eu trouxe para conversar aqui conosco e tomar um cafezinho, batermos um papo, sobre o método CTM3, como ele pode dialogar com a publicidade para fortalecer a comunicação em saúde. Tenho a alegria de receber aqui a professora Almira Alves dos Santos, criadora do método CTM3, e o publicitário Hermano Fernandes, especialista em marketing e publicidade com ampla experiência em comunicação. Então, sejam todos bem-vindos. Professora, fala um pouquinho para a gente com relação ao método CTM3. Quais são as bases desse método? O método CTM3 ele foi criado para facilitar a comunicação e a estruturação de produtos educacionais. Ele tem 3 bases que são o principal de como você dá seguimento na estruturação de um produto educacional. Então, ele tem o C, que é a concepção do produto, e na concepção você determina a faixa etária, local, se é viável, se não. Você tem a segunda base, que é o T, que é o referencial teórico. Para que você faça um produto, você precisa saber o que tem no mercado, quais são as referências, os principais autores, o que falam. Então, você faz o levantamento do referencial teórico, tanto do tema, por exemplo, câncer, como do tipo de produto, por exemplo, um podcast ou um vídeo. E a terceira fase é o M, que é o referencial metodológico. Eu digo que é o recheio do bolo. O referencial metodológico, ele se baseia em 3 teorias: a análise transacional, a multissensorialidade e a neurolinguística. Perfeito. A análise transacional, ela tem alguns elementos da análise transacional, mas a gente trabalha basicamente com a estrutura de personalidade. Então, todo ser humano, ele é composto de 3 estados de ego: estado de ego pai, estado de ego adulto, estado de ego criança. Normalmente, o que a gente vê nos produtos e na comunicação é que se fala mais com o estado de ego adulto, que é o pensamento, o raciocínio. Se deixa o estado de ego pai e o estado de ego criança. Ora, se o ser humano ele é composto por 3 estados de ego, se na estrutura de personalidade tem 3 estados de ego, eu preciso me comunicar com esses 3 estados de ego. Vai ficar faltando se eu não me comunico com um deles. Então, um produto educacional precisa ter elementos dos 3 estados de ego. A mesma coisa a multissensorialidade. As pessoas, a maioria tem 5 sentidos: audição, visão, olfato, gustativo e o sinestésico. Geralmente as pessoas se comunicam com a visão e a audição. Eles deixam de lado esses outros 3 sentidos que em alguns indivíduos são muito fortes para captar a informação. E um terceiro elemento é o elemento da neurolinguística, que são as âncoras. As âncoras, eles reforçam a mensagem original. Então, o CTM3 ele é composto da concepção, referencial teórico e o referencial metodológico, abordando essas 3 teorias. Entendo. E como é que isso, no produto educacional, isso se compõe? Tem como exemplificar para a gente? Tem. Se eu estruturo um vídeo, então o vídeo ele é estruturado mais com o visual, através das imagens, das frases, e com o auditivo, através do som. Então, na maioria das vezes, esses dois sentidos são mais abordados. No entanto, imagina você que tem alguém que tem o gustativo extremamente disponível. E se eu não ponho elementos do gustativo no vídeo, eu vou perder esse potencial de comunicação. O que eu posso inserir? Eu posso inserir um alimento, uma imagem com frutas, com uma torta, com
uma bebida fumegante. Quando eu ponho uma bebida fumegante, eu estou explorando no meu objeto de comunicação o gustativo e o olfativo. Existem também palavras processuais. As palavras processuais, também é um elemento da neurolinguística, elas evocam o sentido. Então, quando eu falo sabor, quando eu falo doce, quando eu falo amargo, eu evoco o gustativo. Seria como a gente dizer assim, vamos saborear aqui um pouco mais de conhecimento. Exatamente, exatamente. Quando eu falo vamos saborear, eu estou evocando o sentido gustativo do meu público. Perfeito. Como é que você vê isso, Hermínia, na publicidade? Como é que você relaciona o método da professora com a tua relação de mercado, de produto e teu consumidor? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer grande, Roberta, estar podendo contribuir nesse momento aí de conhecimento. O professor Almira, você com aula, né? Está ao lado aí para aprender, né? E discutir um pouco sobre isso. E acho que a publicidade ela tem um papel fundamental nesse entendimento e no uso desses elementos para chegar ao seu grande objetivo, que é o objetivo da persuasão. Né? Dentro da comunicação, a gente tem alguns aspectos que diferenciam muito a linguagem jornalística, por exemplo, da linguagem publicitária. A linguagem jornalística ela tem por objetivo maior a informação e não necessariamente levar a pessoa a ter uma atitude. Quando a gente fala de educação, e aí eu acho isso muito válido, muito bacana, quando a gente fala de educação, a gente está preocupado não somente em informar, principalmente quando a gente está falando de um tema tão caro como o câncer, certo? Então, além da informação, eu preciso contribuir para que as pessoas tenham uma ação, seja essa ação de ir ao médico fazer um exame preventivo, conversar com um profissional sobre algum sintoma. Então, esse desafio da publicidade passa justamente por esse caminho, né? De a gente se apropriar desses elementos, né, que aguçam aí todos os sentidos, que a gente possa trabalhar no nosso ouvinte, no nosso telespectador, no nosso leitor e levá-lo a uma ação que seja do interesse nosso, né? O interesse de quem está utilizando o aplicativo, de quem está fazendo uso desse método CTM3. Então, é muito válido, Roberto. Acho que é muito importante esse casamento interdisciplinar de você ter o bom uso da comunicação, o bom uso da linguagem publicitária, que é sempre aquele que vive sempre aquele velho dilema, né? Até que ponto eu trabalho o racional e o emocional, né, das pessoas. Então, isso aí é fundamental que a gente tenha, enquanto publicitário, esse entendimento de saber como contrabalancear isso em cada campanha publicitária. E eu acredito também que a publicidade brasileira, ao longo da sua história, ela tem feito um trabalho muito interessante para contribuir em alguns momentos bem específicos com a saúde pública brasileira. Eu lembro aqui da importância que a publicidade do Brasil tem para ensinar o brasileiro a escovar os dentes. Né? Teve um papel assim, fundamental que, se a gente não relembra, isso vai se perdendo no tempo, tá? De como ensinar o brasileiro a escovar os dentes. O papel que a publicidade brasileira, que a comunicação de massa também no Brasil teve nas campanhas de prevenção de prevenção à AIDS no início da década de 90. Tá? O Brasil sempre foi, principalmente naquele momento, no início da década de 90, falando principalmente daqueles 4 primeiros anos de 90, 94, por exemplo, o Brasil teve um papel fundamental, né, nas campanhas de prevenção à AIDS, sendo colocado entre as melhores já realizadas em âmbito mundial. Então, acho que essas coisas caminham muito juntas, né, muito próximas, e elas se retroalimentam aí do sucesso e dos objetivos uma com a outra. É uma arte, né? Comunicar é uma arte. E se a gente pode potencializar, não é verdade, essa arte. Ele falou das campanhas. Me lembrei do Zé Gotinha. Perfeito.
Perfeito. O Zé Gotinha, ele é o símbolo da vacinação. E você vê o Zé Gotinha, você lembra? Vacinar. É um reforço de uma mensagem original. E aí o Zé Gotinha, ele foi estruturado, eu não sei se teve o objetivo de âncora, mas ele é uma das âncoras mais potentes, né? Porque existe uma mensagem, é importante você se vacinar, vacina salva vidas. E aí você não precisa repetir essa frase quando você vê o Zé Gotinha. Você já linka, né? Você já faz um que vínculo, né? fortalece a mensagem original, né? Que é o terceiro elemento a terceira teoria, que é a análise transacional. A gente usa o elemento âncora da análise transacional, e o Zé Gotinha é o exemplo mais feliz, eu diria assim, da âncora, para reforçar e para ajudar na qualidade de vida e para salvar vidas, né? Perfeito. Inclusive, até saindo um pouquinho do âmbito da comunicação voltada para a saúde e da publicidade, um grande exemplo que tem da utilização desses elementos que aguçam essa curiosidade e esses egos todos que nós temos, que nós levamos com a gente, nós podemos citar, inclusive, o cachorrinho da COFAP. Né? Então, você imaginar o uso de um cachorro para vender amortecedor de carro, que é uma coisa que, né, numa análise direta, muito objetiva, não passaria pela cabeça de ninguém fazer isso, né? Mas o Austin Oliveto fez isso lá atrás, né, na época da Brasil para a COFAP, e é um ícone da publicidade brasileira 40 anos depois, 50 anos depois. Né? Isso é muito bacana. E a gente reforça justamente isso, né? Que o método está voltado para a criação de tecnologias educacionais e essa integração da concepção, essa mediação de uma forma harmônica é que faz com que a mensagem chegue ao seu usuário, né? Então, claro, a gente está falando do método que não é só da área de saúde, né? Que pode ser utilizado para a saúde, para a educação, para tantos públicos que precisam, na verdade, estruturar. Nesse planejamento tem que ter uma estrutura, né, de referência. Então é aí que tem esse destaque do método, né? Que isso já está publicado, né, em algumas obras. Quer falar um pouquinho sobre essa divulgação do método, de que forma isso está chegando ao público acadêmico, ao público geral? Sim. Antes de eu dar continuidade nisso, olha só, é um podcast, as pessoas estão assistindo, mas quando eu bebo o líquido da garrafa, da caneca, eu estou evocando no meu público o gustativo, se tivesse uma fumacinha, o olfativo. Felizmente não está aparecendo. Pois bem, a tua pergunta, Roberta. Nós temos 2 livros, que o primeiro capítulo está distribuído gratuitamente, é o Educação em Saúde Trabalhando com Produtos Educacionais. Foi um livro de 2019, onde nós publicamos experiências de produtos educacionais de programas de estrito senso do Brasil, grande parte do Brasil. Os coordenadores, os professores, nós fizemos uma coletânea. E em 2024, nós lançamos um livro de crônicas. E olha que legal. Um livro de crônicas, e como o nosso mestrado é um mestrado na área da saúde e tecnologia, eram crônicas relativas à saúde. E em uma crônica, assim, em um texto, sem imagem, os alunos inseriram todos os elementos do CTM3, inclusive o olfativo, o gustativo e uma âncora, né? Então, o primeiro capítulo desse livro, ele aborda o CTM3, e tem também o meu canal do YouTube, ele tem vídeos e tem entrevistas que acessando, pode ter acesso a esse conteúdo, né? De uma especificidade, um aprofundamento sobre o método. Tá ótimo. E essa ideia... Vou matar a curiosidade, qual é o YouTube? A professora Almira Alves. Perfeito. Então, a gente vê que essa conversa, né, ela diretamente está relacionada ao mundo da publicidade e também que também trabalha com esses estímulos sensoriais, né, imagens, mensagens. Então, Hermani,
quando você falou aí do mundo da propaganda, a gente está falando tanto de produtos, né, que chegam ao consumidor da propaganda, vamos dizer, televisiva ou da imagem e tudo, mas a gente fala também de outros públicos e outras áreas, né? A área no meio político, no meio social, no meio educacional, no meio do entretenimento, né? O que é que você gostaria de destacar mais como importante nesses aspectos que a gente que quer fazer um produto educacional possa ser extremamente relevante para atingir o nosso público-alvo? Vamos lá, tem algumas coisas que são básicas assim na comunicação que é sempre importante a gente colocar. Primeiro que o mais importante do que aquilo que a gente fala é aquilo que as pessoas entendem. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né, de como a gente coloca as palavras, todos esses elementos, de como as pessoas vão decodificar isso aí lá na frente. E para que a gente saiba como essas pessoas, ou tente se aproximar ao máximo do entendimento de como essas pessoas vão decodificar isso, como as pessoas vão entender isso, a gente precisa fazer um exercício que ele é básico em comunicação, que é entender as pessoas. Eu digo básico conceitualmente falando, mas extremamente difícil porque ser humano é um bicho complicado. Então, a gente está tratando, né, de uma seara que é sempre complexa da gente trabalhar, porque trabalhar com gente e entender as pessoas é um exercício muito difícil, né? Que requer pesquisa, né? Um aprofundamento sobre hábitos, como essas pessoas se comportam em determinados ambientes, o que é caro e o que não é, para que as pessoas levem em consideração aquilo que você está colocando. Então, eu acredito sempre, Roberto, que é muito importante esse aprofundamento e esse entendimento sobre o público com o qual você quer trabalhar, se é um público infantil, adolescente, um público adulto, né? A faixa etária, a renda de uma família dessa que a gente quer conversar, como são os hábitos de consumo dessa pessoa, será que esse cara está totalmente imerso no meio digital, né? Ou a gente pode puxar isso também para outras plataformas que não seja necessariamente o digital, mas você trabalhar também com as mídias ditas tradicionais, como o rádio, como a televisão, como o impresso. Como é que a gente pode... Então, esse entendimento das pessoas é o primeiro passo, um dos primeiros passos para que você comece a construir alguma coisa. E entender também que essa pessoa, esses hábitos, por mais que eles sejam perenes ali, eles também vão se modificando, né? As pessoas vão mudando a forma de pensar, as pessoas vão mudando a forma de interagir com os meios, e a gente precisa sempre estar atento para fazer essa evolução das ferramentas também, para que acompanhe essas mudanças de hábito, essas mudanças no dia a dia das pessoas. Então, esse entendimento, né, de como contrabalancear razão e emoção, de como a gente mergulhar no entendimento dos hábitos das pessoas para que a gente possa oferecer um produto que atenda a uma dor que ela tem, né? Sempre que faz sucesso no mundo digital ou no mundo de um modo geral, né? Deixando de lado só essa questão do digital, é quando você tem produtos, e aí sim, produto educacional, produto voltado para a área médica, ele chega ali para atender a uma dor. E as pessoas têm várias dores, né? Então, quando a gente chega, o produto ele passa a ser uma solução para algo que incomoda, para algo que as pessoas desconhecem. E eles passam, é muito mais fácil dele passar a fazer parte da vida delas. Olha que riqueza! A profundidade com que o Herbert coloca a programação da concepção do produto, né? Entender a dor, entender o público-alvo, a faixa etária. É você programar bem e planejar bem a fase da concepção. Aí depois disso você insere os outros elementos. A gente brinca com isso em publicidade, dizendo que quando o produto é bom e não precisa ser vendido, as pessoas compram. Sim. Né? Então é exatamente isso. Então quando ele é bem planejado, que teve e concebido de uma forma que as pessoas percebam que aquilo ali está para resolver um problema delas,
você não precisa vendê-lo, entre aspas, as Uhum. pessoas vão lá e compram. Exatamente. E para a construção do Oncotrilha é justamente essa reflexão, da gente entender qual é a melhor forma, né, de chegar ao nosso usuário, que é o agente comunitário de saúde, para que ele compreenda, para que ele observe que existe uma lacuna nessa parte de assistência e ele pode ser um agente de mudança. Ele pode fazer a mudança na vida de muitas mulheres jovens a partir do momento que ele compreende que existe uma falta de adesão dessas mulheres às consultas preventivas na unidade de saúde, e ele pode ter na sua mão um instrumento que vai alertar essas jovens a procurar a assistência, ainda que não tenha sintomas. Mas que isso pode ser um passo para a prevenção do câncer de mama e que a gente possa estar construindo, junto com esse usuário, um aplicativo que de fato atenda essa lacuna, né? Que a literatura já diz aí que o câncer de mama é mais comum a partir dos 50 anos. No entanto, existem outros estudos que mostram que mulheres mais jovens estão também com um índice cada vez maior de ocorrência. Então, é justamente para atender esse público que está aí nessa lacuna, que muitas vezes essas jovens só vão procurar a unidade de saúde quando estão buscando pré-natal, né? Porque são jovens, são saudáveis, então elas vão ou pelo pré-natal ou porque vão acompanhando os pais, né, os avós. Então eles vão buscando, vão como assistentes de alguém e não como o próprio usuário, a pessoa que precisa dessa atenção. Então, toda essa fala, toda essa nossa conversa, né, reforça a importância da compreensão desse público, da dinâmica que a gente precisa estruturar para que, de fato, a gente chegue e faça uma comunicação efetiva, eficaz, e que a gente consiga fazer com que mais mulheres, né, chegue nesse momento de conhecer o seu próprio corpo e saber do que é importante fazer para a sua Perfeito. saúde. Né? Gostaria de fazer mais alguma consideração? Só te agradecer. Super obrigada, super rico. Super rico. Eu espero que a gente possa estar em outros momentos também. Maria Roberta. Então, esse episódio, né, ele conecta comunicação e cuidado, né? Agradeço a professora Almira, agradeço ao Hermane por essa troca inspiradora, e você que nos escuta, que nos assiste, lembre-se, comunicar é educar, e educar é transformar. Então, até o próximo episódio do Oncotrilha.